Olá, estamos aqui para mais um vídeo Nós na História e a personagem de hoje é Ana. Não sou eu. Eu até acho que quando eu nasci, minha mãe e meu pai nem sabiam que tinha Ana na Bíblia. O meu nome é uma homenagem à minha avó, mãe da minha mãe. E já que eu contei para vocês a história do meu nome, aproveita, se inscreve aí no canal, ativa o sininho, curte, compartilha e deixa aqui o seu comentário. Ana era esposa do levita Eucana e moravam em Ramá. Como a bigamia não era problema naquela época, Eucana tinha uma outra esposa que se chamava Penina. Ana e Penina tornaram-se grandes rivais, porque Ana não tinha filhos e Penina tinha muitos filhos. E naquela época era muito importante para as mulheres terem filhos. Praticamente era considerado uma vergonha uma mulher que não tivesse filhos, já que elas não eram, contadas para nada na sociedade, praticamente para procriarem mesmo. E a história nos conta que todos os anos Eucana e sua família iam até Siló, subiam até o templo onde o profeta Eli era o sacerdote. Então, naquela época, o cenário da história em que Ana aparece é nessa época dos juízes, quando tinha Eli, sacerdote no templo, e ainda não existiam reis em Israel. E as famílias iam até o templo oferecer seus sacrifícios, seus holocaustos e fazer suas orações a Deus. E era isso que uma vez por ano a família de Eucana iria lá no templo para fazer. Ele era um sacerdote que tinha filhos, mas Deus estava muito descontente com a vida de Eli e dos seus filhos, porque na verdade, se a gente fosse falar hoje, os filhos de Eli estavam mais para uma gurizada da pá virada que não queriam saber muito dessa história de família sacerdotal. Para a gente ter uma ideia, a história conta que eles zombavam e debochavam dos sacrifícios que eram oferecidos. Muitas vezes eles pegavam a carne dos animais que eram oferecidos em sacrifícios para comer, para fazer banquetes. Às vezes até quando os animais já estavam no sacrifício, no fogo sendo queimados, eles espetavam garfos e tiravam uma parte daquela comida para comer. E Deus via todo esse comportamento, essas atitudes dos filhos de Eli e estava muito triste com Eli, que na verdade não corrigia e não ensinava os seus filhos. Nesse cenário é que está aí a família de Ana todo ano indo para o templo. E num desses anos que foram, Penina, a sua rival, como ela tinha muitos filhos, ela aproveitava, para desfilar na cara de Ana toda a filharada que ela tinha. E Ana sentia-se muito humilhada, muito triste. O dia do ano que eles precisavam ir ao templo era para Ana um motivo de grande humilhação, justamente porque mais uma vez, mais um ano, ela iria subir no templo sem ter um filho, para apresentar para Deus, enfim, a sociedade. E a Penina aproveitava, para humilhar realmente Ana. Então foi quando Ana, no templo, depois que eles ofereceram seus sacrifícios, ela estava ali orando a Deus e Eli percebeu que Ana estava chorando muito, muito entristecida. Naquele dia ela não conseguiu nem comer e ela estava orando a Deus, chorando, ela não tinha nem forças para orar. A história conta que ela mal mexia os seus lábios ao ponto que o sacerdote Eli percebeu e achou que ela estava embriagada. Eli chegou diante de Ana para repreender ela, para ela deixar, o vinho, acusando ela de estar embriagada. Nesse momento, Ana abre o seu coração para o profeta Eli, para o sacerdote Eli, contando para ele que ela estava muito triste, muito amargurada e na verdade ela não era uma mulher dada ao vinho, ela estava orando a Deus, fazendo um pedido especial, mas não revelou o que ela estava pedindo a Deus. Mas o profeta se compadeceu da sua dor e disse então para ela que Deus poderia atender a sua oração.
No dia seguinte, todos retornaram para Ramá, para sua casa, e quando Ana novamente teve relações com Eucana, seu marido, Deus lembrou da oração de Ana e Ana engravidou. Naquele dia que Ana fez uma oração no templo, o que verdadeiramente ela orou a Deus era pedindo que Deus lhe desse um filho e que, se isso acontecesse, ela iria entregar o seu filho a Deus no templo. Ela ia levar o seu filho no templo para ele ser criado, para ser exatamente um profeta, um sacerdote de Deus. E aqui a gente vê um ato, uma oração de muita fé de Ana, ao ponto de que ela tanto queria um filho, que ela, mesmo sabendo que se Deus desse o filho, depois ela iria entregar o filho dela no templo, não seria ela que iria criar o filho para toda a vida, mas ela desejava muito ter um filho. Ana engravidou, conversou com Eucana, pediu para ficar em casa até desmamar o menino, porque depois ela iria então entregar Samuel no templo para ser criado lá como um sacerdote de Deus. Mais ou menos quando Samuel tinha 3 anos de idade, Ana levou ele ao templo, ela e Eucana entregaram Samuel para ser criado pelo profeta e sacerdote Eli. Ana e Eucana retornaram para casa e todos os anos eles retornavam ao templo e Ana sempre levava uma nova túnica para Samuel usar nos trabalhos lá no templo. Ana, depois de entregar Samuel a Deus, ela teve mais 3 filhos e 2 filhas, conta a história. Gente, o que foi o desejo dessa mulher, Ela queria tanto ter um filho, mas ela fez um propósito, um voto com Deus, de que mesmo ela desejando muito ter um filho, ela entregaria o seu filho a Deus, e na verdade Deus abençoou ela, recompensando com outros filhos, E a história não conta mais nada sobre Penina. Samuel foi criado no templo por Eli, ele realmente foi crescendo ali, desenvolvendo as atividades no templo, e como Deus estava descontente das atitudes de Eli, dos filhos de Eli, todos morreram e Samuel se tornou o grande juiz em Israel e um grande profeta. Ele foi o responsável pela transição e a vinda, dos reis para Israel. Foi Samuel que ungiu o primeiro rei de Israel, Saul, que por sinal não foi um bom rei para Israel, mas nós vamos ter um Nós na História ainda sobre Saul. E também Samuel ungiu Davi, que foi um grande rei em Israel, e nós já temos aí um Nós na História sobre Davi. Quando Ana, lá no templo, fez a oração a Deus, pedindo um filho e dizendo que iria entregar o seu filho a Deus, ela foi tão honrada, tão abençoada por Deus. Ana era estéril, Deus fez um grande milagre em sua vida, deu a ela Samuel, mas nem ela não tinha noção de que o seu filho se tornaria um grande homem de Deus, e que antes dela fazer aquele pedido a Deus, Deus com certeza já tinha escolhido ela para ser exatamente a mãe de Samuel, o grande profeta que Israel teve. E a lição que nós podemos extrair da vida de Ana é que no momento de grande humilhação da vida dela, mesmo se sentindo muito fraca, ela buscou forças para fazer uma oração a Deus. E Deus atendeu a sua oração e o seu pedido. E muitas vezes é assim que nós nos sentimos, tão fracos, tão humilhados, mas nós devemos buscar forças para orar a Deus, para entregar os nossos pedidos a Deus. E Deus com certeza tem algo muito maior do que nós podemos imaginar para fazer nas nossas vidas, como Ele fez na vida de Ana. E eu espero que você tenha gostado da história de Ana, e até semana que vem com mais um Nós na História.